Mateus 18, versículos 5 a 9, onde lemos assim, irmãos: E quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Meus irmãos, várias vezes eu tenho tido a oportunidade de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a Igreja de Cristo, e essa também, como parte da Igreja do Senhor Jesus, é uma congregação, uma comunidade de pecadores. Pecadores remidos, é verdade, pelo sangue precioso do Senhor Jesus, mas pecadores. Podia-me dizer santos pecadores, né? Santos porque fomos santificados em Cristo, separados do mundo, colocados em um relacionamento especial com Cristo, mas ainda pecadores. E se dissermos que nós não temos cometido pecados, nós somos mentirosos, nós somos hipócritas, e a verdade não está em nós. Fomos regenerados, é verdade, pelo menos a maioria de nós, aqueles que se confiaram genuinamente a Cristo como seu Salvador, fomos convertidos, fomos adotados na família de Deus, fomos unidos a Cristo, estamos em um processo inexorável e infalível de santificação pela obra do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus que habita no nosso coração, mas nós ainda temos uma natureza corrompida e pecaminosa, inclinada ao engano, ao erro e ao pecado. Isso significa que nós precisamos ter todo cuidado com a nossa maneira de viver, com a nossa conduta, no sentido de aplicar a palavra de Deus com empenho, com fidelidade, com diligência à nossa vida. Mas devemos ter cuidado também com os danos que a nossa conduta, nosso testemunho, pode causar aos nossos irmãos e irmãs em Cristo, que um dia foram humilhados e, como crianças, adentraram o reino de Deus quando se confiaram a Cristo como seu Salvador. Nós não apenas podemos pecar e entristecer o Espírito Santo e causar dano espiritual a nós mesmos, mas se não tivermos cuidado, podemos servir de tropeço àqueles por quem Cristo morreu e, pela misericórdia e graça dele, fez membros do seu próprio corpo. E o texto, e meus irmãos e irmãs, que temos diante de nós,
ele trata exatamente dessa questão. Ele aborda exatamente esse assunto. Domingo passado eu chamei a atenção dos irmãos para o fato de que nós começamos no capítulo 18 a estudar uma nova seção. Esse capítulo 18 ele é uma seção conhecida como o discurso eclesiástico. Discurso eclesiástico porque nele aparece uma das duas únicas referências à palavra igreja nos evangelhos, no versículo 17, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mas especialmente porque o foco de todo esse capítulo 18 consiste exatamente no relacionamento fraternal, no relacionamento entre irmãos e irmãs em Cristo. E por isso, irmãos, esse é um capítulo muito importante. É um capítulo simples, é um capítulo singelo. Eu não vejo nele grandes dificuldades de interpretação, de compreensão. Mas ele é um capítulo extremamente importante para a vida da igreja, porque ele aborda vários aspectos do relacionamento cristão, do relacionamento entre santos pecadores. E que, como pecadores, ainda erram, ainda pecam, ainda contrariam a vontade de Deus. E essa é a nossa vida, a igreja é a nossa vida. Esse é o nosso principal relacionamento. Na sua providência soberana, Deus nos coloca em vários relacionamentos. Familiares, vizinhança, profissional, não é? Então, vários relacionamentos. Mas esse relacionamento entre irmãos e irmãs, eles são os mais relevantes, os mais importantes, os mais fundamentais. E a igreja não é um paraíso, no sentido em que será o paraíso quando não haverá mais pecado, o nosso caráter estará completamente aperfeiçoado e nós não mais seremos ofendidos nem ofenderemos os nossos irmãos. Mas até lá não é assim. Numa comunidade de pecadores, seja na família, seja na igreja, problemas surgem, dificuldades tendem a acontecer, seja no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, irmãos e irmãs, membros da igreja em geral. E se desconsiderarmos esse fato, nós sustentaremos uma ideia romântica, irreal, não bíblica, acerca da igreja. Mas esse capítulo 18 é precioso exatamente porque nos ensina a como lidar com essa questão de relacionamento. Desde o início, desde aquilo que é mais fundamental, aquilo que é mais básico, mais essencial para o bom relacionamento cristão, para que os problemas não venham a acontecer entre nós, com a graça de Deus, até como lidar quando faltas graves são cometidas entre nós. Mesmo abordando a questão do caso extremo, quando um irmão ou irmã, que não, depois de todo um processo, encontrando-se em falta e mantendo-se obstinado ou obstinada, pode chegar a ser até excluído do rol de membro da igreja e ser considerado como gentil e um publicano. No domingo passado, nós consideramos os 4 primeiros versículos, aonde estudamos aqui a importância da humildade no relacionamento cristão, como cidadãos do reino devem ser, ou como eles devem se ver. Uma qualidade que, como indiquei no domingo passado, não apenas indica quem é o maior no reino,
em resposta à pergunta dos discípulos, mas indica uma condição essencial, básica, fundamental para entrar no reino de Deus. Alguém já disse que a porta do reino de Deus é baixa demais e não dá para entrar empinado. É preciso se humilhar, é preciso baixar para poder entrar no reino dos céus. E daí a importância dessas considerações que nós fizemos aqui no domingo passado, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e vejam, perguntaram quem era o maior no reino dos céus. Na verdade, como vimos, eles vinham discutindo essa questão, tratando desse assunto. Tinham a favor dele o fato de que eles criam no reino, mas contra eles o fato de que eles tinham uma visão equivocada acerca da natureza do reino e ainda anelavam os primeiros lugares, os lugares de relevância, o lugar de importância, sem compreenderem que os primeiros no reino de Deus são aqueles que servem, são aqueles que estão dispostos a ser os últimos. Esse Deus, então, a esses Deus confere maior honra no reino de Deus. E diz o texto que Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E sem dúvida alguma, irmãos, a grande maioria das dificuldades, dos conflitos, das tensões, dos problemas, dos atritos entre pessoas em geral e entre irmãos em Cristo, está exatamente esse problema. A soberba, o orgulho, a presunção, a vaidade, o desejo de ser reconhecido ou reconhecida, e a indisposição de considerar os nossos irmãos e irmãs superiores a nós próprios. Mas o capítulo continua, e então chegamos ao nosso texto, versículo 5 até o versículo 9. E aqui temos revelada a nós a identidade de Cristo, ou melhor, a identidade entre o Senhor Jesus e o seu povo. E o cuidado que nós devemos ter para não servirmos de tropeço, de pedra de tropeço para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Há um crescendo nesse capítulo. Vai desde o início dessa apresentação, esse destaque daquilo que é fundamental, é essencial para um bom relacionamento, a humildade. E o texto avança, e aqui, portanto, teremos a oportunidade de abordar essa questão importante, ou seja, a identidade entre Cristo e o seu povo e a gravidade dos escândalos no relacionamento cristão, ou de nos tornarmos, de uma maneira ou de outra, pedra de tropeço para os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Colocando de outra maneira, temos aqui o ensino sobre como receber e como nos relacionar com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, quero chamar a atenção dos irmãos para essa passagem, pedir que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e refletirmos um pouco, de maneira simples e prática, sobre o texto que temos diante de nós. E assim podemos estudar o texto e compreendê-lo melhor se considerarmos, se o dividirmos ou tratarmos da seguinte maneira. Observem
O versículo 5, temos uma declaração importante de Jesus, vamos já considerar. Os versículos 6 e 7, uma advertência. E os versículos 8 e 9, uma orientação, um conselho para lidar e tratar com essa questão. Então vamos considerar primeiro, rapidamente, o versículo 5, essa importante declaração de Jesus, quando após haver tratado da questão básica, fundamental, de como nós devemos ser, como nós devemos nos ver com humildade em relação aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor Jesus diz que quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E essa declaração de Jesus revela um princípio bíblico, ao mesmo tempo confortador e, por outro lado, grave. O princípio de que há uma identidade entre o Senhor Jesus e o seu povo. E que, consequentemente, o que quer que aconteça com o seu povo, com um desses pequeninos, com um daqueles que se humilharam e entraram no reino de Deus e são parte do seu corpo, da sua igreja, é como se isso acontecesse com o próprio Senhor Jesus. Ele considera como se acontecesse com ele, de bom ou de mal. Ou seja, o que se fizer, o que for feito, seja por alguém fora, um incrédulo, ou seja por um membro da igreja, com um membro da igreja do Senhor Jesus, com um desses pequeninos, então é como se fosse feito a Jesus. Se for de mal, será como se tivéssemos feito mal a ele. Se o que for de bom, é como se tivéssemos feito de bom a ele. Isso não é estranho para nós, não é? Essa é a atitude normal, sadia, de um pai, de relacionamento de pais para com os filhos. Você quer agradar um pai, agrada o filho. O que fizer de bem para os meus filhos, faz de bem para mim. Eu acho que isso é verdadeiro com relação aos irmãos. E o que fizer de mal para os meus filhos, faz de mal para mim também. Não aconselho, viu? Mas é natural, é normal, né? Aquele ditado popular, meus filhos beijam, minha boca adoça. É um ditado interessante e é verdade. Isso é assim com os nossos filhos e nós somos filhos de Deus. E é assim conosco também. Ou seja, quem recebe um filho de Deus nessa condição, recebe, é como se estivesse recebendo a Cristo, tratando bem. E, por outro lado, também é claro, né? Quem não recebe, quem rejeita, quem causa dano, quem conduz ao pecado, quem faz tropeçar, cair, um daqueles por quem Cristo morreu, o Senhor Jesus se ressente com isso. E então, aqui mais ainda eu digo, não é bom que seja assim, porque aí a situação é muito mais séria e muito mais grave. A primeira pergunta que nós precisamos responder aqui é a que esse versículo se refere, né? Quando nós lemos que a quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E quero sugerir aos irmãos que o texto não se refere simplesmente a crianças, aos pequeninos. Jesus tomou um pequenino, uma criança, o colocou, o tomou, mas ele o tomou como uma ilustração. E o texto deixa claro que Jesus não está falando simplesmente com relação aos pequeninos em geral, às crianças em geral, mas ele está falando com relação àquele grupo de pessoas ilustrados por aquela criança e pela atitude daquela criança que obedeceu ao Senhor Jesus e veio de forma submissa a ele e permaneceu ali onde o Senhor Jesus o havia colocado.
Isso se torna evidente pelo contexto, né? O versículo 3 diz assim, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quer dizer, a questão aqui é com relação a pessoas que devem se tornar como crianças, devem se converter da sua atitude orgulhosa, arrogante, soberba, da sua autossuficiência e se confiar a Cristo e depender de Cristo humildemente como seu Salvador. Se tornar e se reconhecer um pobre de espírito, um indigente espiritual e se confiar a sua vida e seu destino eterno ao Senhor Jesus. No próprio versículo 5, observem que lemos que quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, aqui está em vistas aqueles que são chamados pelo nome de Cristo, né? Ou seja, a referência aqui não é simplesmente a criança, mas é a referência aqui é o grupo de pessoas que humildemente se confiam a Cristo, são convertidos, se tornam como crianças. Isso fica mais claro ainda no versículo 6, onde lemos que qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhes pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, meus irmãos, a passagem não se refere, de um modo geral, às pessoas em geral. Claro que há muitas outras passagens bíblicas que abordam a questão do nosso relacionamento como crentes, com o mundo em geral. Já tivemos a oportunidade de considerar algumas dessas passagens. É claro que devemos tratar de maneira cuidadosa e zelosa as nossas crianças, os nossos pequeninos, mas o texto aqui, ele está falando com relação àqueles que são comparados aos pequeninos, aqueles que depositam fé em Cristo, aqueles que são chamados pelo seu nome, aqueles que se convertem da sua iniquidade, do seu pecado, da sua arrogância, da sua autossuficiência e humildemente se confiam a Cristo como seu Salvador, se transformando num pequenino, se transformando em alguém comparável a uma criança. Então, na realidade, o Senhor Jesus está falando aqui acerca de como nós devemos receber e como nós devemos tratar nossos irmãos e irmãs em Cristo. Todos são pequeninos e pequeninas, todos são crianças, todos que são de fato membros da igreja do Senhor Jesus, da igreja invisível, eles são lavados no sangue do Cordeiro, se humilharam e se tornaram humildes como crianças, se baixaram para poder entrar na porta, espiritualmente, né, figuradamente falando, sem o que, na realidade, não poderiam entrar. E o texto chama atenção para o fato de que há essa identidade entre Jesus e os seus pequeninos, ou seja, e o seu povo, os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Essa afirmativa está relacionada à doutrina da união do crente com Cristo, que nós já tivemos a oportunidade de considerar, não há muito tempo, nos nossos estudos sobre antropologia bíblica na escola dominical, nos domingos pela manhã. O fato é que a Bíblia ensina que nós somos membros do corpo de Cristo, Ele é o cabeça, nós somos os membros, há uma união vital entre nós. Nós somos como que ramos de uma videira que é Cristo, unidos pela mesma seiva, pelo mesmo Espírito, e quando cortados nós morremos, nós secamos, porque a nossa vida procede dele, a nossa união é orgânica, é mística com ele. Nós somos cônjuges do Senhor Jesus, somos apresentados como noivas do Cordeiro, nessa união profunda que existe entre marido e mulher em todos os aspectos, assim como marido e mulher se tornam um só corpo, mais ainda os membros do corpo de Cristo se tornam um só corpo com ele. E também chama a atenção dos irmãos para o fato de que o termo aqui, traduzido como recebe, aponta para, e é usado frequentemente, com relação à recepção, com relação
as boas-vindas com relação à hospitalidade com que uma pessoa querida ela é recebida e ela é tratada. Quando nós recebemos uma pessoa querida, nós tratamos com todo respeito, com toda atenção, com toda honra, com toda boa vontade, nós queremos agradá-la o máximo possível, e assim é isso o que o nosso texto nos diz aqui. Ou seja, nós estamos de tal maneira, o corpo de Cristo, os pequeninos, não é? Aqueles que se convertem, aqueles que se humilham e se convertem, são de tal maneira unidos com Cristo que, na realidade, quem recebe e trata adequadamente, honrosamente, com atenção, com carinho, com consideração, com respeito, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, é como se estivesse tratando assim o nosso próprio Salvador. Implícito está que o outro lado é verdadeiro e outra passagem bíblica chama atenção a isso. Se nós não tratamos assim aqueles que são convertidos, aqueles que se humilham e se tornam como que criança, aqueles que têm sobre si o nome do Senhor Jesus, aqueles que creem nele, então nós estamos rejeitando e tratando mal aquele que veio a esse mundo, derramou o seu sangue e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Então essa é a declaração de Jesus no versículo 5, esse importante princípio bíblico, por um lado confortador. O Senhor Jesus sabe exatamente o que acontece conosco. E por outro lado sério e grave, porque chama a nossa atenção com relação à maneira como nós lidamos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, que também estão unidos a Ele. E o que fizermos a eles, a maneira como nós os tratarmos é como se nós estivéssemos tratando o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto continua, irmão. E após essa declaração no versículo 5, o Senhor Jesus faz uma seríssima advertência nos versículos 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhes fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. É, portanto, uma advertência com relação a um sério perigo. O perigo de, por uma razão ou outra, de uma maneira ou outra, nós nos tornarmos pedra de tropeço para os nossos irmãos e irmãs por quem Cristo morreu. Trata-se de um pecado gravíssimo, seja ele cometido por incrédulos contra os filhos de Deus, seja ele cometido por membros da igreja, a quem o Senhor Jesus mais especificamente se refere aqui, contra irmãos e irmãs na fé, irmãos e irmãs em Cristo. E trata-se de um perigo tão sério, tão grave, que, diz o texto, melhor seria uma morte terrível, que a morte por afogamento é uma morte terrível. É isso que o texto quer ilustrar. A pessoa que tem uma pedra muito pesada amarrada no pescoço e lançada nas profundezas do mar e morre essa morte horrorosa, terrível de afogamento, isso chama atenção para esse fato. Esse pecado, essa falta de servirmos de pedra de tropeço para nossos irmãos e irmãs é tão sério, é tão grave, que melhor seria uma morte terrível como essa do que cometermos pecados e faltas dessa natureza. É claro que aqui nós temos uma figura, é quase um exagero de linguagem,
Não é tão exagero assim, porque a ideia é que é melhor nós sofrermos fisicamente, de forma temporal, de forma neste mundo agora, os sofrimentos mais terríveis, e mesmo a morte mais terrível, do que experimentarmos sofrimentos eternos e sofrermos a condenação eterna, afastados de qualquer manifestação da graça, da misericórdia e do amor de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus reconhece que durante a nossa existência nesse mundo, é inevitável que venham os escândalos. O mundo está cheio de armadilhas, repleto de ciladas, que representam perigos constantes e contínuos para o crente. Todos nós precisamos reconhecer que as tentações estão ao nosso derredor. Esse mundo jaz no maligno, ele está lançado no pecado. É absolutamente inevitável que a tentação venha, que o crente seja exposto de alguma maneira à tentação e que no seu trajeto, no seu caminho, na sua peregrinação cristã, tope com pedras de tropeço, para usar a figura bíblica, e que ele corra risco de tropeçar e de cair, e de se machucar, e de se, até se não for um crente genuíno, convertido, genuíno, até se apartar desse caminho que conduz à vida. Portanto, isso é inevitável. Nós convivemos com isso, nós sabemos que o mundo, de fato, jaz no maligno, ele é contrário à vontade de Deus, ele despreza os ensinos da palavra do Senhor, e todos nós somos tentados aqui e ali pelo diabo, que nos ronda, como que para nos devorar, pelos acenos do mundo que nos cercam, e pela nossa própria natureza corrompida e pecaminosa. Há um verdadeiro complô contra o crente, né? Entre o mundo, o diabo e a nossa própria natureza corrompida e nossa natureza pecaminosa. E o Deus deste século, ele tem muitos agentes, instrumentos seus, para utilizar com vistas a conduzir o crente ao pecado, à queda, ao escândalo, que a Bíblia fala disso, de tropeço, de pedra de tropeço, de instrumento de tentação e de condução, de indução de nossa, como crentes, mesmo como crentes, à queda e ao pecado. E o Senhor Jesus diz, ai do mundo. Essa expressão, ai, é uma palavrinha que indica advertência, de condenação. Ai do mundo, quer dizer, ele experimentará a sua condenação. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo será condenado. O mundo, quando eu digo o mundo incrédulo, o mundo que vive alheio à vontade revelada de Deus, o mundo anti-Deus, ou a Deus, ou sem Deus, ele está condenado. Ele está condenado. A sentença já está determinada, né? E o mundo está, portanto, condenado. Não apenas o mundo, mas as pessoas individualmente, que são instrumentos para a condução dos outros ao pecado também. Ai delas, porque elas sofrerão juízo, elas sofrerão consequências. Como eu brincando disse há pouco, mexeu com meus filhos, cuidado. Então, a coisa se aplica aqui de uma maneira real mesmo, né? Aqueles que fazem cair e que conduzem ao pecado, que conduzem à queda, ao tropeço, especialmente ao desvio daqueles que caminhavam nesse caminho, sem levar em consideração, sem discutir aqui a questão de ser genuinamente convertido ou não, esses sofrerão graves consequências. Então, temos aqui, meus irmãos, portanto, uma advertência gravíssima
seríssima. Trata-se de um pecado muito grave. Sermos usados como instrumento de tentação para, por causa do nosso próprio pecado, conduzirmos ou induzirmos ou levarmos irmãos e irmãs ao pecado, ao tropeço, à queda e, mais grave, a se afastarem desse caminho santo, difícil, apertado, mas que conduz à vida. E nos 2 últimos versículos, irmãos, versículo 5, só relembrando os irmãos, uma declaração que revela um princípio bíblico importante, confortador, mas grave, sério, com relação à nossa unidade, à nossa identidade com o Senhor Jesus e a consequência de que o que nos acontece afeta a Ele. Versículos 6 e 7, a advertência grave, seríssima com relação ao perigo de nos tornarmos, de qualquer pessoa se tornar pedra de tropeço por aqueles que se tornaram crianças, que se confiam a Cristo, que foram redimidos pelo seu sangue. E nos versículos 8 e 9, temos aqui qual deve ser a nossa atitude para nos prevenirmos de nos tornarmos tropeço, pedra de tropeço para esses pequeninos, para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Versos 8 e 9. Portanto, essa inferência, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançados no inferno. Eu chamo logo a atenção dos irmãos para o fato de que é claro que essas passagens não ensinam de forma nenhuma que um crente genuíno, sincero, verdadeiro em Cristo, porque comete alguns pecados, algumas falhas, eles então correm o risco de serem condenados eternamente, perderem a salvação e então sofrerem o juízo eterno. A Bíblia toda ensina que isso não é possível, mas vejam que são exatamente as admoestações e as advertências bíblicas que são utilizadas como instrumento de Deus e do Espírito Santo de Deus para que nós não venhamos a cair nesses pecados e não venhamos então a errar. Mas como eu disse, irmãos, aqui temos orientação, temos um conselho, é graça da parte de Deus para conosco, no sentido de qual deve ser a nossa atitude para então prevenirmos que esse grave pecado do relacionamento cristão venha a acontecer. Ou seja, o que é que nós devemos fazer então, já que é tão sério, já que nossos irmãos e irmãs em Cristo estão unidos a Cristo, o que fizermos a Ele, fazemos a Cristo, e que há esse risco de fazermos tropeçar nossos irmãos e irmãs. Esse é um pecado tão sério, tão grave, que os sofrimentos presentes, sejam quais forem, são menores do que as consequências que poderão advir dessa falta grave. O que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Ora, irmãos, é claro que Jesus não está aqui, é claro que nós não devemos entender esses versículos de forma literal. É óbvio, é evidente que o Senhor Jesus não está ensinando aqui a automutilação. A história da igreja registra pessoas que chegaram a esse extremo de maneira completamente equivocada. Até porque não é cortando uma mão que nós vamos deixar, então tem a outra para pecar ainda. Não é cortando um pé que nós vamos deixar de ir em lugares que favorecerão o pecado. Nós temos ainda o outro e o pecado é tão grave, sério, tão atrativo que não vai faltar maneira de um manco ir até onde possa pecar. E se arrancarmos um olho, não adianta, nós temos ainda o outro para olhar aquilo que não devemos e aquilo que nos faz cobiçar ou que nos faz pecar, nos conduz ao pecado.
Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz que o ascetismo, esse tipo de coisa, não tem valor algum contra a sensualidade. A história da igreja deixa isso absolutamente claro, que o ascetismo também não tem valor. Nós estamos vivendo uma época em que está sendo ressaltada a conduta equivocada, errada de padres, de pessoas que se dedicam, entre aspas, ao celibato, e que, no entanto, é uma caixa de Pandora. Quando abre, muita coisa equivocada, errada, existe por trás. Não é? É evidente, irmãos, que Jesus não está sugerindo que nós devamos nos mutilar nesse sentido. Esses versículos devem ser entendidos de modo figurado, mais ou menos assim. Eles nos ensinam que, na realidade, nós devemos fazer tudo o que for possível, tudo o que estiver ao nosso alcance, por mais difícil que seja, para evitar o pecado. Nos ensina que nós devemos agir de maneira drástica com relação ao pecado, evitando ir, de toda maneira, ir a qualquer lugar que nos conduza ao pecado, a utilizar as nossas mãos para fazer qualquer coisa que seja pecaminoso, e a não usar os nossos olhos para alimentar o nosso velho homem com a lascívia, com a iniquidade e com o pecado. E isso da maneira mais séria, da maneira mais veemente, da maneira mais grave, mais radical que nós podemos fazer. Claro, sem chegar a esse extremo de nos mutilarmos, mas no sentido mesmo sério e grave, para não mais, pecando, acabarmos sendo encontrados em falta e conduzindo outros a pecarem também. O que o texto nos ensina é que nós temos que fazer o que pudermos fazer para que os nossos membros não sejam utilizados para conduzirmos nossos irmãos e irmãs, aqueles pequeninos por quem Cristo morreu, ao tropeço, à queda, ao pecado. Os irmãos certamente estão lembrados de que essa não é a única passagem no Evangelho de Mateus que o Senhor Jesus fala dessa maneira. No capítulo 5, nos versículos 29 e 30, que nós já tivemos a oportunidade de considerar há meses atrás, quando estivemos expondo o capítulo 5, o Senhor Jesus, em outro contexto, no contexto do adultério, que lança bastante luz para o nosso texto aqui também, ele diz palavras semelhantes a essa: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo ao inferno. Mas o contexto é diferente. E, portanto, o significado é diferente. No primeiro texto, a questão é a nossa própria conduta, a nossa própria atitude com relação a nós próprios, a nossa própria santificação, a nossa própria vida. Aqui o contexto é outro. Aqui o contexto é o que nós devemos fazer com relação a nós para que não sejamos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Esse é o foco. E, portanto, as duas coisas estão relacionadas. Para não nos tornarmos pedra de tropeço para os nossos outros irmãos, nós devemos lutar contra o pecado. Não apenas para nós mesmos, mas para não virmos a servir de escândalo e de tropeço para os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então aqui Jesus, na realidade, está nos ensinando que nós devemos ser drásticos para com qualquer conduta nossa, que de alguma maneira sirva como instrumento nas mãos do diabo para conduzir e fazer pecar nossos irmãos e irmãs. É assim que nós devemos nos relacionar uns com os outros.
Essa é a natureza do zelo que nós devemos ter e do cuidado que nós devemos ter no trato, no relacionamento e no nosso testemunho para com os nossos irmãos e irmãs. Irmãos, apenas para concluirmos essas nossas considerações com relação a essa porção da palavra de Deus, eu desejo apenas ressaltar algumas lições para nós. A primeira é que temos aqui um conforto enorme, ou seja, como membros do corpo de Cristo, estamos de tal maneira unidos a Ele, que tudo o que nos afeta, afeta a Ele, positivamente ou negativamente. Ele zela por nós, Ele cuida de nós, como um pai cuida de filho, como uma mãe zelosa e ciumenta cuida dos seus filhos. Ninguém mexa com os filhos, não é, de pais ciumentos e zelosos pelos filhos. É perigoso, porque o que fizerem de mal com ele, estarão fazendo de mal para com os pais. E esse é um conforto, é um consolo para nós. Nós temos um pai que zela por nós, que nos ama, assim como crianças sabem que os pais os protegem, os defendem, e no momento de perigo, de risco, correm para os pais e sabem que estão seguros ali, assim também isso se aplica a cada crente, a cada pequenino, a cada um que se humilha, a cada um que crê em Cristo, a cada um que se chama pelo seu nome, a cada um de nós que se confiou a Cristo como seu Salvador. Ele zela por nós, Ele cuida de nós, o bem feito a nós está sendo feito a Ele, e o mal feito a nós está sendo feito a Ele também. A segunda lição que temos aqui é mais de instrução, ou seja, os crentes devem receber e tratar os seus irmãos em Cristo como visitantes bem-vindos, como hóspedes queridos, como filhos amados, ou seja, com honra, com atenção, com gentileza, com carinho, com compreensão, independentemente do nível espiritual dos nossos irmãos e irmãs, da sua condição social, cultural, financeira. É assim que nós devemos tratar os nossos irmãos e irmãs. Cristo morreu por eles. Eles são membros do seu corpo. E é assim que nós devemos lidar, é assim que nós devemos tratar, mesmo com os mais fracos. Com os mais fracos, aqueles que dão mais trabalhos. Como pais também lidam com os seus filhos, com carinho, com compreensão. Alguns ainda não chegaram nessa fase, outros já passaram, eu estou nela, né? Os filhos casam, eles já moram nas suas casas, em outros lugares, em outras cidades. Quando chegam em casa é uma alegria para nós. A gente quer tratar com toda a honra, fazer o melhor que nós pudermos, agradarmos da melhor maneira que nós pudermos agradar. Isso é absolutamente natural e entendo que isso acontece com todos os irmãos e irmãs também. E é assim que nós devemos tratar os nossos irmãos e irmãs. Não de maneira cruel, não de maneira desonrosa, desatenciosa, sem gentileza, sem compreensão, independentemente do seu nível espiritual. O Tiago trata muito disso. É absolutamente indigno da vida cristã nós concedermos honra a pessoa porque ela é rica ou tem muita cultura ou uma posição social elevada e tratarmos de forma diferente nossos irmãos e irmãs mais humildes. Isso é absolutamente condenável. Todos esses por quem Cristo morreu, Ele zela por ele, e o nosso dever é recebê-los, como se nós estivéssemos recebendo a Cristo, como se nós estivéssemos recebendo hóspedes queridos. Anualmente realizamos a nossa conferência, recebemos irmãos e irmãos que vêm nos falar aqui, queridos, capazes, e vêm nos ensinar. E nós os recebemos da melhor maneira que nós podemos, procuramos agradá-los, honrá-los e respeitá-los, e é absolutamente natural que façamos assim, e é absolutamente natural que façamos assim com cada um dos nossos irmãos e irmãs. E os irmãos já pensaram se na prática, no dia a dia, zelosamente, atenciosamente, nós tivéssemos esse zelo e esse cuidado para com os nossos irmãos e irmãs, quantas dificuldades, quantos problemas de relacionamento seriam evitados entre nós? Terceira lição, irmãos, que o texto nos dá, é essa de advertência, né?
acerca desse cuidado que nós precisamos ter para não representarmos pedra de tropeço para os nossos irmãos, que é o foco dessa passagem, o foco do nosso texto. John MacArthur, no seu comentário sobre essa passagem, ele relaciona algumas maneiras como nós podemos fazer os nossos irmãos e irmãs tropeçarem. Vale a pena, eu anotei apenas aqui, relacionei apenas aqui, e não custa nada chamar a nossa atenção dos irmãos e irmãs para isso. Evidentemente que a maneira mais grave com que nós podemos fazer com que nossos irmãos tropeçam, sermos pedra de tropeço para eles, é tentando-os diretamente ao pecado. É sendo um instrumento direto de tentação ao pecado. Pior ainda, quando formos instrumentos direto, quando alguém é instrumento direto na tentativa de desviar propositadamente, deliberadamente, alguém que caminha no caminho apertado, a desviar desse caminho. Isso é absolutamente grave e sério. Vemos isso, por exemplo, no caso de Eva, que foi um instrumento direto para a tentação de Adão. No caso de Jeroboão, que tornou-se como um paradigma da malignidade, da iniquidade, do pecado, aquele rei de Israel, de tal maneira que outros reis eram avaliados de acordo com ele. Olha, fulano andou nos pecados de Jeroboão. Como ele conduziu diretamente o povo de Deus à impiedade, à iniquidade e ao pecado. Isso é gravíssimo. Ou ainda como os fariseus, acerca dos quais nós lemos no Novo Testamento, e os quais temos encontrado várias vezes na nossa exposição do Evangelho de Mateus, como eles induziam o povo ao pecado da hipocrisia, da falsidade religiosa, daquela aparência de piedade externa, seja na oração fervorosa, seja nos atos de misericórdia, seja na manifestação externa de contrição, e entretanto eles não passavam de sepulcros caiados, porque se tratava apenas de uma religiosidade externa, hipócrita, e eles faziam escola, e eles conduziam muitos outros exatamente àquela atitude e aquele tipo de pecado. Meus irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério. Quando um de nós, de alguma maneira, deliberadamente conduz outro a fazer alguma coisa que é contrária à vontade revelada de Deus e o leva diretamente à iniquidade, ao pecado, isso é muito sério. É o que esse texto nos ensina. Mas em menor grau, mas sério, igualmente sério, podemos ser pedra de tropeço, diz MacArthur, quando nós tentamos indiretamente os filhos de Deus ao pecado. Apenas um exemplo. Lemos em Efésios, no capítulo 6, no início do capítulo 6, acerca do nosso relacionamento dos pais com os nossos filhos. E nós somos orientados a não provocar nossos filhos a ira. Provocar a ira é fazê-los pecar, ainda que indiretamente. Isso é possível. Quando, por exemplo, nós manifestamos favoritismo com um dos filhos e não com o outro, e produzimos neles inveja, mágoa. Quando demandamos deles exigências irreais, descabidas, exigimos que eles só tirem nota 10 nas provas, ou então que eles tenham uma conduta mais santa do que a nossa. Na verdade, nós estamos fazendo com que eles desanimem e que eles venham até a desprezar esse caminho. Quando nós adotamos uma atitude demasiadamente crítica para com eles, quando nós exageramos indevidamente na disciplina, os irmãos sabem que a disciplina é necessária e não desconhecem a minha posição sobre isso, mas é possível exagerar também e conduzir nossos filhos à ira. E poderíamos pensar de tantas maneiras: injustiças, desamor, abandono, falta de disciplina, por outro lado.
e aí torná-los crianças indissolutas, crianças desobedientes, rebeldes, pecadoras. É como se indiretamente nós estamos servindo de pedra de tropeço até para os nossos filhos, quando nós não andamos consoante a vontade de Deus. E isso, imaginem, se acontece com os nossos filhos, o quanto não pode acontecer no relacionamento entre irmãos na fé, irmãos na igreja. Como indiretamente nós podemos, de várias maneiras, levar o outro a pecar. Ainda mais, o MacArthur menciona o exemplo pecaminoso como uma pedra de tropeço, como instrumento de tentação, por palavras, podemos acrescentar aqui, por ações, por omissões. Aqueles que nos veem, eles aprendem conosco o que é correto e o que é errado. Seja quando nós dizemos o que não devemos dizer, quando nós fazemos o que nós não devemos fazer, e quando nós nos omitimos, nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer, e assim ensinamos outros a errar, ensinamos outros a pecar pela nossa própria experiência. Lendo um comentário, não lembro mais exatamente qual foi, desse texto, alguém ilustra, contando um episódiozinho, provavelmente não verídico, apenas uma parábola, uma ilustração, né? Mas pode até ser verídico, de que um certo homem, ele mora num país desse frio, com neve e tudo, entregado a bebida alcoólatra. Então, numa certa noite, ele sai de casa, vai, pega um pouco dinheiro que tem da família ali, para sair para beber, e então ele sai de casa, nevando, e quando ele sai, que ele vê um barulhinho atrás, ele olha, o filho de 5 anos vinha andando atrás dele, pisando nas pegadas dele na neve, que fica muito fácil de identificar e seguir. E ele olhou para trás e perguntou o que é que o filho estava fazendo. Ele disse: papai, eu estou andando nas suas pisadas. E diz o autor, o texto lá, o livro, que foi a última vez que o homem bebeu. Porque ali, de uma maneira muito vívida e gráfica, ficou claro para ele que o filho ia andar nas pisadas dele, não apenas literal ali na neve, mas ele iria seguir os caminhos dele. Porque era o modelo para ele. E aquele homem, portanto, estava sendo uma pedra de tropeço para o seu filho. Ainda podemos induzir outros ao pecado pelo mau uso da liberdade cristã. Paulo fala disso. Ele fala disso no capítulo 14 da sua carta aos Romanos, no capítulo 8 da sua primeira carta aos Coríntios, ou seja, quando nós fazemos mau uso da nossa liberdade cristã e induzimos irmãos mais fracos nossos ao pecado, seja no que diz respeito à guarda de dias, seja no que diz respeito à questão de alimento, de alimentação, nós podemos, de comida sacrificadas a ídolos, nós podemos fazer com que o nosso irmão mais fraco venha a pecar, uma vez que ele não tem consciência e faz aquilo que nós fazemos, que pode até nem ser pecado, mas não com conhecimento e discernimento, e ele faz ainda e comete pecado, porque peca contra a própria consciência. Pode até nem ser pecado. Um copo de vinho em casa não é problema nenhum. Não representa problema nenhum, mas isso pode, essa prática, de uma maneira ou de outra, pode conduzir outros, a escandalizar outros e vir a induzir outros à mesma conduta, à mesma prática, sem que ele tenha convicção da legitimidade dessa conduta. Isso, e aí nós estaríamos pecando também. Podíamos acrescentar ainda a negligência dos nossos próprios deveres de promover a verdade no âmbito das nossas responsabilidades. Quando a gente se omite, quando a gente deixa de promover a verdade de Deus, de declarar a vontade de Deus, de sustentar a vontade de Deus, no âmbito das nossas responsabilidades, claro, então nós estamos induzindo outros a pecarem. Enfim, irmãos, podemos imaginar tantas maneiras pelas quais nós podemos, de uma maneira muito séria e grave e triste, induzir nossos irmãos e irmãs
ao erro e ao pecado. Conselho final: a melhor medicina é a medicina preventiva. A melhor maneira de garantir não sermos pedra de tropeço para outros é desenvolvermos a nossa própria salvação com temor e tremor, resistindo, como diz o autor da carta aos Hebreus, na nossa luta contra o pecado, se necessário for, até o sangue. É outra maneira de dizer o que Jesus diz aqui. Para não cultivarmos o pecado na nossa vida e não virmos a, deliberadamente ou não, servir de pedra de tropeço por aqueles pequeninos por quem Cristo morreu. Por aqueles que se tornaram como crianças, se converteram da autossuficiência, se viram como indigentes espirituais e se confiaram a Cristo como seu Salvador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, que nos dê a graça de refletirmos com seriedade com relação a essas instruções e fazer aquilo que nós podemos fazer. Ou seja, se a nossa mão, nossos olhos, nossos pés, ou qualquer coisa na nossa conduta nos faz pecar e pode servir de pedra de tropeço a outros, então nós devemos, com a graça de Deus, nos empenhar com todo esforço para não procedermos assim, para não virmos a incorrer nessa falta gravíssima, porque melhor seria morrer afogado no profundo mar do que conduzirmos irmãos e irmãs ao pecado e ainda desviarmos do caminho de Deus aqueles que caminhavam bem, de forma que eles venham no futuro a perecer por nossa mal conduta, nosso mau testemunho, por nos transformarmos em pedra de tropeço para eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar o vídeo, considere se inscrever no canal.